Bem-vindos à sessão comemorativa dos 490 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Senhora Secretária Regional, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Sr. Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória em representação da Câmara da Praia, Sr. Bispo, Srs. Deputados, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, distinto orador desta noite, Dr. João Maria Mendes. Bem-vindos a esta sessão. Eu começo por vos pedir desculpa pelas condições da sala, mas elas são assim, e além disso, se o rei Dom João III tivesse sido bem aconselhado, de certeza que isto não teria acontecido e ele não teria criado uma cidade no dia 21 de agosto. Pronto, são aquelas questões que a história de vez em quando nos deixa e por isso temos que viver com ela. E é isso mesmo que nós aqui estamos a celebrar os 490 anos de Angra enquanto cidade. Estamos a celebrar a evolução de uma comunidade que foi crescendo e que se foi afirmando ao longo destes quase 5 séculos. Mas antes de passarmos, enfim, a falar um pouco naquilo que vai acontecer hoje, deixem-me que vos diga, vos deixe umas palavras em relação ao Dr. Álvaro Monjardim, recentemente falecido. O Dr. Álvaro Monjardim foi um cidadão desta cidade que muito a serviu e a quem Angra muito ficou a dever. Não fora o seu labor, a sua inteligência e a sua capacidade e provavelmente Angra não teria o orgulho de integrar a lista do Património Mundial. E por isso, numa altura em que ele tão recentemente nos deixou, permitam-me apenas que vos deixe esta memória e este agradecimento público por um percurso e por um trabalho que muito honrou esta cidade. Obrigado. Bom, mas nós estamos de facto aqui a comemorar hoje estes 490 anos de uma aventura enquanto cidade que começou quando Dom João III, estando em Évora, presumo que ele tenha sofrido o mesmo calor que nós, portanto, neste dia há 490 anos, resolveu de motu próprio, e isso é importante dizê-lo, ou seja, por um desígnio da própria coroa, sem que ninguém lhe tivesse pedido, ou seja, esta é uma iniciativa régia que leva a que Angra passasse a cidade e uma iniciativa que está ligada àquilo que nós hoje também vamos aqui ouvir. Está diretamente ligada à criação da Diocese. De facto, Angra passou de vila à cidade para, cumprindo um acordo que tinha sido celebrado com a Santa Sé, criar condições para que logo a seguir, estamos a dizer nos primeiros dias de novembro, fosse criada também a Diocese de Angra. E, portanto, estamos hoje, de facto, a celebrar este nascimento conjunto, porque na verdade estas duas entidades têm a mesma origem e acabam por ter o seu destino entrelaçado ao longo de todos estes anos. Mas sobre isso, o nosso orador desta noite, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, nos falará e nos dirá mais sobre isso. Neste dia também é costume nós falarmos um pouco da cidade. A nossa cidade, felizmente, mantém-se, creio eu, muito bem e digna do seu estatuto de cidade. Tem vindo a crescer, tem vindo a estabilizar e estes últimos tempos não têm sido maus para Angra. Oxalá que continue assim e que nada no nosso horizonte nos venha, das muitas coisas que estão no nosso horizonte, nos venha a turvar este caminho que temos vindo a seguir. Com esta celebração destes 490 anos, também iniciamos aqui a contagem final para o meio milénio de Angra. E, obviamente, que isso terá que ser devidamente celebrado e teremos que criar um programa que, de alguma maneira, ao longo da próxima década, vá marcando esse tempo. De forma que, daqui por 10 anos, quando se celebrarem os 500 anos, se faça de forma condigna. Já há um conjunto de iniciativas de várias entidades, a quem eu desde já agradeço e espero que isto ganhe força, ganhe momento e que se celebrem condignamente os 500 anos. Depois este também é um dia que nós aproveitamos para reconhecer aquelas pessoas e aquelas entidades que na nossa cidade se destacaram pelo seu serviço ao bem comum.
e também para distinguirmos aqueles alunos e as suas famílias e os seus professores que tiveram um percurso de excelência nos respectivos graus de ensino. Nesse contexto, e dando o devido destaque, temos o Regimento de Guarnição número 1, que hoje aqui vai receber a Medalha de Honra da cidade. É uma honra que raramente é concedida, mas neste caso é uma honra que nós, enquanto cidade, é com toda a justiça que a entregamos ao Regimento de Guarnição número 1. Não apenas pelos serviços prestados ao longo destes séculos, porque é um regimento que está naquele castelo, se nós considerarmos apenas o período após a restauração, desde 1642 até hoje, em serviço contínuo a este povo, e que ao longo destes últimos anos muito se tem distinguido no apoio a múltiplas iniciativas do nosso município. E é com esse espírito, e considerando que de facto o regimento é uma parte essencial da nossa cidade, e a sua presença entre nós, e particularmente a sua presença naquela fortaleza, são elementos essenciais da Almangrense. E é neste sentido que nós hoje, e por deliberação unânime da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, teremos o prazer de prestar esta justíssima homenagem. Depois também teremos aqui homenagens a um conjunto de personalidades que se distinguiram pelo seu percurso ao longo da sua vida. Começando pelo engenheiro Leonil Vargas, um homem que muito serviço prestou a esta terra, quer na sua profissão, quer também na vertente política. E é também uma justíssima homenagem que o município presta, reconhecendo esse percurso e reconhecendo os serviços que ele nos prestou. Outra pessoa que creio que todos nós nos revemos é Moisés Mendes, pelo trabalho que ele foi fazendo na Costa Norte, com o Pedramó, com a animação da nossa zona mais rural, um trabalho de décadas e um trabalho que muito honra este concelho. É também uma manifestação da nossa gratidão reconhecê-lo aqui. Depois, também, ainda neste contexto da animação do mundo rural, porque Angra não é apenas a cidade de Angra, todo um concelho, também reconhecer aqui o percurso de 50 anos do Grupo Folclórico das Doze Ribeiras. O Grupo Folclórico das Doze Ribeiras, ao longo deste último meio século, foi capaz de fazer reviver os trajes, os cantares, as danças, e foi capaz de animar uma das zonas que é aquela que tem menos vitalidade demográfica da nossa ilha. É também uma manifestação da nossa gratidão reconhecê-lo aqui. Depois, infelizmente, a título póstumo, também reconheceremos aqui o percurso e o serviço prestado na área do desporto pelo João Barcelos. É uma pena que o estejamos a fazer agora e não o tenhamos de fazer antes, mas a vida prega-nos estas partidas e ninguém sabe qual é a data da partida, e por isso fica aqui também, a título póstumo, esta homenagem muito merecida, porque o trabalho que ele fez a favor do desporto neste concelho e nesta ilha, e em particular a favor da formação desportiva dos mais jovens, é algo de notável e algo que muito nos honra. E finalmente também temos aqui o Sr. Jacques Bruges, que durante muito tempo, décadas, foi cônsul honorário de Cabo Verde. Foi um homem que representou uma das grandes comunidades que vivem também entre nós e que muito bem se integram entre nós, e um homem que também teve um percurso notável na área da cultura, para além de ter sido funcionário desta casa. Portanto, é também uma justíssima homenagem que aqui é prestada. Depois também reconheceremos o trabalho de dois dos nossos trabalhadores, os trabalhadores deste município, que ao longo deste ano se destacaram pelo cumprimento das suas funções. É sempre importante fazê-lo e é sempre importante dar também a perceber à comunidade que entre os seus servidores, porque os servidores do município são servidores da comunidade, há quem se esforce, há quem trabalhe, e é justíssimo reconhecer esse percurso e esse trabalho. Depois temos, e é muito importante aqui também fazê-lo, os alunos. Temos os melhores alunos das escolas deste concelho, alunos que tiveram notas de excelência, e portanto nós estamos a reconhecer a excelência do seu percurso escolar e ao mesmo tempo a reconhecer o grande potencial que estes jovens têm. São alunos que, em alguns casos, têm notas que vão até o 19, portanto, alunos que terminaram o 12º ano com notas excelentes,
alunos que terminaram os cursos da Universidade dos Açores, aqui sediados também com notas excelentes, são gente que demonstrou capacidade e particularmente que demonstrou apego ao trabalho. E quando isso acontece em gente tão jovem, é muito justo reconhecê-lo. E aqui também o meu reconhecimento para eles, obviamente, mas também para as suas famílias ou para os seus professores, porque na verdade a educação é uma aventura coletiva, ninguém o faz sozinho. Portanto, estes bons resultados também se devem ao apoio das suas famílias e àquilo que é o trabalho que é feito nas escolas que eles frequentaram. Por isso, os meus parabéns a estes jovens e os meus parabéns também às suas famílias e aos seus professores pelo excelente trabalho que foi feito. E, finalmente, porque a temperatura aconselha discursos curtos, mais uma vez agradecer ao Dr. João Maria a disponibilidade, João Maria Mendes, a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, para ser o orador deste dia. Muito nos honra com este trabalho que faz também em prol do município. Muito obrigado. E, finalmente, agradecer-vos a todos o sacrifício que é estar aqui dentro. Nós sabemos que não é fácil e sabemos que não é agradável e, por isso, a vossa presença hoje aqui muito nos honra. Muito obrigado por terem vindo e também um cumprimento final para aqueles que, a partir das suas casas, vão seguindo esta cerimónia que está a ser transmitida em direto. E aqui também fica o meu agradecimento à Vitec, neste dia de aniversário, pelo excelente trabalho que vem fazendo de divulgação daquilo que é feito em Angra e, em particular, daquilo que vai acontecendo na esfera municipal. Muito obrigado a todos e muitos parabéns àqueles que vão aqui ser agraciados e muitos parabéns aos jovens que fizeram um percurso tão notável. Muito obrigado a todos. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes nasceu nas Cinco Ribeiras a 17 de setembro de 1954. Doutorado em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, mestre em Relações Internacionais pela Universidade dos Açores, pós-graduado em Direito Regional pela Universidade dos Açores, Universidade de Lisboa, curso de Teologia pelo Seminário Episcopal de Angra. Fez o programa avançado para executivos da Universidade Católica Portuguesa. Exerce atualmente as funções de vigário judicial da Diocese de Angra e, por inerência, juiz do Tribunal Eclesiástico, chanceler da Cúria Diocesana, reitor da Igreja do Colégio de Angra e professor da cadeira de Direito Público Eclesiástico no Seminário Episcopal de Angra. Cônego do Cabide de Angra, da sede de Angra, com a dignidade de Deão. É sócio efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira, do qual foi 10º presidente, e sócio do Instituto Açoriano de Cultura, do Instituto Cultural de Ponta Delgada e da Academia Musical da Ilha Terceira. Académico honorário da Academia Portuguesa da História. É associado de diversas instituições de solidariedade social. Tem a palavra o Sr. Padre Dr. João Maria Mendes para abordar o tema Angra de Vila, a cidade episcopal. Muito boa noite. As minhas saudações aos digníssimos representantes das duas instituições que completam este ano 490 anos da sua existência, a cidade e a diocese. O excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Angra, o professor Dr. José Gabriel Menezes e o venerando Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingos. E nas suas pessoas, cumprimento todas as autoridades civis, militares, académicas e religiosas, bem como todos os ilustres convidados presentes nesta sessão comemorativa. E se me permitem também aqui à parte, gostaria de me associar ao Sr. Presidente na homenagem póstuma ao Dr. Álvaro Monjardim. Foi uma pessoa ilustre, tanto na área política, na área cultural, cívica e até mesmo religiosa. Foi
um homem que se distinguiu e que provavelmente hoje não teria aqui, porque é uma curiosidade interessante, sempre recusou qualquer condecoração ou qualquer distinção. Morreu sem qualquer dessas condecorações. Estando Sua Majestade El Rei Dom João III nos seus passos de Évora, Dom João III ainda é do tempo das monarquias itinerantes que pouco paravam em cada cidade, apesar de Lisboa ser teoricamente a capital, o rei percorria muitas localidades. E no dia 21 de agosto de 1534, que por sinal era uma quarta-feira, assinou de modo próprio, como já foi dito, a Carta Régia que elevava à categoria de cidade a então Vila de Angra. Passados cerca de 2 meses, o Papa Paulo III, no dia 3 de novembro de 1534, assinava a bula, que é o documento mais solene que um Papa pode outorgar, que erigia a Diocese de Angra com sede na Igreja de São Salvador, ao mesmo tempo que constituía o cabido catedralício com 12 cônegos e 5 dignidades. Diria que são, ao fim e ao cabo, 3 instituições que comemoram 490 anos. A cidade, a Diocese e o cabido da Catedral, que tenho a honra, neste momento, de presidir por eleição dos meus pares. Minhas senhoras e meus senhores, completam-se hoje exatamente 490 anos da outorga dessa Carta Régia que concedia a Angra todos os privilégios, liberdades e proeminências, igualando assim a todas as outras cidades do reino, e que eram relativamente poucas nessa altura. Abre-se hoje uma década que julgo ser de grande importância, como já realçou o Sr. Presidente, nos preparativos das futuras comemorações dos 500 anos desta urbe e da sua diocese, que exige empenho, dedicação e decisão política e científica para que esta data redonda, os 500 anos, possa ser o culminar de um conhecimento aprofundado da vasta história da cidade e do concelho de Angra, e ao fim e ao cabo de toda a Ilha Terceira e dos Açores. Ao comemorar os 490 anos da elevação da Vila de Angra à cidade, e daqui a cerca de 2 meses, igualmente os 490 anos da fundação da Diocese, gostaria de abordar o porquê desta relevância que a nossa cidade atingiu no contexto açoriano. A primeira questão importante a inquirir é o fato de Angra ter sido a primeira vila açoriana a ser elevada a cidade. Podemos perguntar porquê. No meu entender, o que proporciona o rápido desenvolvimento do lugar de Angra e a sua pujança relativamente às demais povoações açorianas tem a ver com a localização geográfica no Atlântico Norte, com a orografia do terreno e com as condições climáticas que a envolvem. Geográfica, porque a Ilha Terceira, situada no centro do arquipélago, proporciona uma posição vantajosa no relacionamento com as outras ilhas, mas, sobretudo, a importância que a sua localização no Oceano Atlântico era uma garantia de segurança e de apoio logístico às novas e importantes rotas comerciais que se iniciam após as recentes descobertas de novas terras pelas navegações portuguesas e mesmo castelhanas. E daqui que vem a ser constituída uma provedoria das armadas com sede em Angra e, curiosamente, Castela também tenta instalar aqui e consegue, há documentos que o provam, também a sua provedoria das armadas das Índias Ocidentais, que eram os territórios castelhanos. Orográfica, porque os primeiros povoadores, depois de aqui chegarem
e terem tentado incipientes e falhadas experiências de povoamento em diversas localidades de uma ilha então desabitada, vem a fixar-se no nordeste da Terceira, onde existia um extenso areal de fácil comunicação com o mar, e no sul da ilha, onde existia uma razoável baía e um vale cortado por uma ribeira, onde nós estamos, de onde a população poderia ser abastecida de água. É interessante o relato que o padre Gaspar Frutuoso faz da gênese do que viria a ser a cidade de Angra, escrevendo que os primeiros primitivos povoadores, e passo a citar, rodeando a terra pela costa, acharam outro melhor em uma Angra muito formosa da parte do sul. Andaram de barco e acharam que aqui era o sítio melhor para se instalar. Mas nem tudo eram rosas, pois no dizer de Frutuoso, esses povoadores começaram a fazer uma povoação, que passo outra vez a citar, de pobres casas de pedra e barro, cobertas de uma erva chamada carrega, que nasce nas grotas e ribeiras, por ainda então não haver palha, nem trigo, nem telha. Foi assim que nasceu, quase do nada, esta futura cidade. E é bom que nós tenhamos consciência de que a pujança de Angra não é aquela que nós conhecemos, mas começou por esta incipiente povoação, com pobres casas e com muito pouca gente. Como nos relata ainda o Dr. Gaspar Frutuoso nas suas Saudades da Terra, e que os subsequentes cronistas, Frei Diogo das Chagas, Florentino e o Padre António Cordeiro, angrense, repetem, esta primitiva descrição do que teria sido os começos de Angra era relatado por uma mulher de proveta idade de nome Bartoleza, Rodrigues Colombreiro, que havia nascido em São Miguel, mas que veio fixar-se na Terceira, onde casou, na parte da praia, com Gonçalo Mendes de Vasconcelos, de que existem descendentes na atualidade nesta ilha, a qual, senhora Bartoleza, por ser muito velha, ainda se lembrava desta pequenez e pobreza desta povoação, acrescentando que nos primeiros anos de povoação só existiriam estas duas pequenas povoações, Praia e Angra. A existência de uma pequena península ou promontório a ocidente deste vale, a qual vieram a chamar de Monte Brasil, era uma ótima e valiosa proteção para os navios de então que se abrigavam na baía, a que veio a chamar-se de Angra. Era o melhor porto de mar que então existia nestas ilhas, se pode chamar porto, tornando a Terceira na universal escala do mar poente, onde reside o coração e governo de todas as ilhas dos Açores, no relato insuspeito do miquelense Dr. Gaspar Frutuoso, que acrescenta ser Angra uma Lisboa pequena. É claro que em anos sucessivos e quando o padre Gaspar Frutuoso escreve as suas Saudades da Terra. Finalmente, a questão climática, como ainda hoje é perceptível, faz de Angra um dos locais onde a temperatura é bastante amena e onde os ventos são mais benévolos. A conjugação destes fatores permitiu que a primitiva povoação se desenvolvesse rapidamente, ao passo de ser a escolha de João Vaz Corte Real para sede da sua capitania, que a Casa de Viseu lhe fazia mercê, talvez para desgosto de Álvaro Martins Homem, que aqui se tinha fixado e tinha começado o desenvolvimento desta povoação e já vilha, que se vê constrangido a aceitar a não menos importante capitania da praia para onde se retira. Não deixa de ser curioso que a única ilha açoriana que é dividida em duas capitanias é a Terceira. São Miguel, apesar da sua área ser muito maior do que a Terceira, mantém-se indivisa e na posse de um só capitão do donatário. Creio que esta divisão da Terceira em duas capitanias
era indício da sua pujança inicial. Provavelmente, subjaz a esta situação política administrativa a importância que a Terceira rapidamente começou a ter nas rotas comerciais e na proteção das armadas que circulavam no Atlântico, não esquecendo que os duques de Viseu e de Beja, herdeiros de seu tio, o infante Dom Henrique, colocaram à frente das capitanias da Praia e de Angra 2 homens fidalgos e criados de sua casa, com todo o peso político que estas mercês comportavam e, por outro lado, o controle que os donatários das ilhas, os duques de Viseu, o dito infante Dom Fernando, segundo Duque de Viseu e primeiro Duque de Beja, sua mulher, a infanta Dona Beatriz, que vai ter um papel fundamental após a morte do marido na primitiva gestão destas ilhas, e filhos sucessores quiseram exercer nesta Ilha Terceira. É pena não ser conhecida a Carta de Foral, nem a data em que a povoação de Angra foi constituída em vila. Mas não demorou muito, desde o povoamento da Terceira, que o insigne historiador Dr. Reis Leite aponta para o ano de 1460. Antes desta data, provavelmente, ninguém habitava na Ilha Terceira. Só a partir de 1460 é que Jácome de Bruges consegue fixar alguns povoadores nesta ilha, até que surja a mencionada vila e o seu concelho, dado que documentos dos fins do século XV e princípios do XVI já mencionam a vila de Angra. Neste contexto que acabamos de descrever, não é de estranhar que a vila de Angra tivesse conseguido despertar na corte joanina a importância de o poder central se afirmar no meio do Atlântico, com uma nova cidade como símbolo do exercício do poder régio e de controlo das rotas marítimas. 2 fatores de âmbito internacional, estou convencido disso, contribuíram para este desejo político de Dom João III de uma presença da jurisdição régia nestas ilhas atlânticas e, em particular, em Angra. A nível geopolítico, é preciso ter em conta a rápida expansão do Império Otomano, que estava a ganhar terreno e poder no Mediterrâneo, pondo em causa as potências ocidentais e, sobretudo, as monarquias ibéricas, culminando na queda da cidade de Constantinopla em 1543. Mas o perigo otomano não era só no Mediterrâneo, mas também se fazia sentir no Oriente, para onde Vasco da Gama havia descoberto uma rota marítima que levava o comércio das especiarias e os interesses comerciais de Portugal a um patamar de fulcral importância. Logo, havia que assegurar rotas marítimas seguras, tendo como escala aconselhável para tal desiderato precisamente a Baía de Angra. Esta situação era bem evidente na corte de Dom João III, como dizem muitos historiadores, que procurou estruturar o seu poder com uma nova cidade onde os poderes políticos, administrativos e militares adquiririam uma importância relevante. Igualmente, deve ter-se em conta que a Casa de Avis, que governava Portugal, temia os permanentes conflitos entre a Casa de Valois, que reinava em França, e os diversos ramos da Casa dos Habsburgos, que pontificavam cada vez mais em diversas partes da Europa e agora na própria Península Ibérica, com Carlos V, lutas essas que facilmente se podiam projetar no Atlântico e pôr em perigo precisamente a soberania portuguesa nestas ilhas. A nível religioso, outra circunstância preocupava Dom João III e a sua corte. Em 31 de outubro do ano de 1517, até então um pouco conhecido frade da Ordem de Santo Agostinho, o doutor Martinho Lutero, fixava à porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses
para uma disputa académica sobre questões teológicas, para ele controversas, no seio da Igreja Católica à qual ele pertencia. Como é sabido, as divergências de Martinho Lutero com a Santa Sé redundaram num grande conflito, não só teológico, mas até bélico, muito suportado por alguns príncipes alemães que procuravam aumentar o seu poder temporal e se queriam ver livres da grande influência política que o papado desfrutava naquelas épocas, uma coisa parecida, digamos, salvo as devidas proporções, com as Nações Unidas. Assim, para além do perigo otomano, das guerras entre potências europeias e da insurgente entrada de outras monarquias nas novas rotas marítimas, surgia o perigo de heresia e de conflito religioso que mais uma vez preocupava as monarquias ibéricas, particular e especificamente a monarquia portuguesa. Como sabemos, Dom João III e Carlos V vão ser os paladinos deste combate contra as teses protestantes. Desta forma, para a monarquia portuguesa, para além de estabelecer um ponto de apoio militar e logístico seguro no Atlântico, que só os Açores poderiam garantir, havia a necessidade de assegurar a defesa da fé católica contra as correntes heréticas luteranas e calvinistas que se estavam a alastrar na Europa Central. Desculpa. Daí a preocupação e urgência de Dom João III em pedir ao Papa a constituição das primeiras dioceses ultramarinas. Vamos dar licença, vou beber aqui um bocadinho de água. Podemos agora perguntar quais os motivos de uma vila ou simples povoação ser elevada a cidade. Uma das razões primordiais apontadas pelos renomados juristas medievais das prestigiadas universidades de Pavia e de Bolonha, na Itália, como é o caso de Bartolo de Sassoferrato, que viveu entre 1314 e 1357, e do seu discípulo Baldo Delio Baldi, que viveu entre 1327 e 1400, aproximando-se já da época do povoamento dos Açores, diziam eles, é que um lugar para se chamar cidade havia de ter bispo. Era este o conceito tardo-medieval de cidade. Uma cidade era para ter um bispo. E não fazia sentido que existisse uma cidade só por si próprio, como também não fazia sentido que eu tivesse um bispo num lugar que não fosse cidade. Era esta a concepção tardo-medieval de cidade. Por outro lado, o insigne historiador Dr. Joaquim Veríssimo Serrão é da opinião que, e passo a citar, a promoção de vilas e cidades não satisfazia apenas velhos anseios de tradição local, pois representava também o interesse da coroa em dispor de peças urbanas que fossem centros de regular aplicação da política régia. Daqui, como já disse o Sr. Presidente, na Carta Régia de Constituição da cidade, o rei dizer que ninguém lhe tinha pedido, que era de modo próprio que constituía a cidade, porque era de interesse político para o rei. Ora, no caso de Angra é evidente que se conjugam estes dois conceitos na estratégia iniciada por Dom Manuel I, no caso do Funchal, como se dirá, e prosseguida por seu filho Dom João III, no caso de Angra, e demais dioceses ultramarinas, consolidar um centro urbano estratégico no meio do Atlântico Norte para a afirmação da soberania portuguesa e, ao mesmo tempo, como era apanagem do rei Dom João III, cognominado Piedoso, defender a fé católica com a criação estruturada de uma diocese.
Voltando à concepção do antigo direito romano-germânico de Bártolo e de Baldo, o certo é que teve a sua concretização em todas as dioceses portuguesas, tanto que nas que atualmente existem, que são 20, todas constituídas em cidades, como no caso de algumas que se distinguiram, dado que todas elas foram eretas em cidades e nunca em vilas. No caso do território do reino, temos o caso mais remoto de Silves, cidade algarvia que foi sede de um bispado da época moçárabe, mais tarde transferido para a cidade de Faro, ou seja, a primitiva cidade de Ossónuba, por onde terá entrado, curiosamente, o cristianismo no sul do país, ou do que é hoje Portugal, provindo das florescentes comunidades cristãs do norte da África. Lembremos Santo Agostinho, de São Cipriano de Cartago, mais tarde devastadas e extintas pelas invasões muçulmanas. Próximo da elevação de Angra à cidade e diocese, temos o caso de Elvas, elevada à cidade em 1513, para nela ser fundada uma diocese em 1570. São ainda os casos ocorridos no ano 1545, em que Leiria e Miranda são elevadas a cidades para aí se estabelecerem novas dioceses e 5 anos depois, em 1550, Porto Alegre torna-se cidade, apesar de ser das vilas mais pequenas do Alentejo, para isso surgir a respectiva diocese. Já no século XVIII, neste caso pontificando a vontade absoluta do Marquês de Pombal, as teses regalistas de domínio do Estado sobre a Igreja e as quesílias de Sebastião de Carvalho e Melo com alguns prelados, foram criadas 2 cidades, Pinhel e Penafiel, em 1770, para que o Papa erigisse dioceses nestas mesmas cidades, embora estas dioceses pouco tempo duraram. A única exceção terá sido a antiquíssima jurisdição eclesiástica de Dume, hoje uma simples freguesia do Minho, que no tempo do Reino Suevo teve dignidade episcopal. Todavia, não foi propriamente uma diocese, mas sim um importante mosteiro, cujo abade teve esta distinção episcopal e governava o território pertencente ao seu mosteiro. Embora raros, ainda hoje o Código de Direito Canónico equipara às dioceses a circunscrição eclesiástica denominada abadia territorial, como foi o caso do Dume, em que um abade exerce a jurisdição episcopal nas paróquias do território do seu mosteiro. Refira-se como curiosidade que estas dioceses, Dume, Elvas, Pinhel, Penafiel, passaram a ser atribuídas titularmente pela Santa Sé a bispos auxiliares até ao presente. A primeira experiência da criação de cidades e dioceses em territórios então designados como ultramarinos, mas próximos do reino, vem a acontecer na Ilha da Madeira, mais concretamente na Vila de Funchal, a qual é elevada à cidade no ano de 1508, no reinado de Dom Manuel I, igualmente pelo apoio aí dado às armadas atlânticas e pelo incremento da rentável indústria açucareira naquela ilha, o chamado ouro branco. Desta forma, para a monarquia portuguesa, para além de estabelecer um ponto de apoio militar e logístico seguro no Atlântico, que só os Açores poderia garantir, sobretudo nas rotas de torna-viagem, havia a necessidade de assegurar a defesa da fé católica contra as correntes heréticas que se estavam a alastrar na Europa Central. Daí a preocupação e urgência de Dom João III em pedir ao Papa a constituição das primeiras dioceses ultramarinas. São conhecidos 2 documentos que falam na criação de uma futura diocese nos Açores. Uma carta do padre António de Azevedo Coutinho ao rei de Portugal e umas instruções régias denominadas despachos que levou Dom Martinho de Portugal. O primeiro documento é uma carta transcrita no Arquivo dos Açores, para quem a quiser ler, endereçada ao rei de Portugal por um tal António de Azevedo Coutinho, que era arcediago de Barroso
e padroeiro dos mosteiros de Lafões e do Carvoeiro, que se encontrava na cidade de Burgos e de onde escreve a 20 de fevereiro de 1528. Nessa carta pede ao rei que lhe dê cartas de apresentação, e passo a citar, para o Papa me prover assim do bispado, dado que o soberano português lhe fizera mercê do bispado das Ilhas Terceiras, como também eram conhecidas as Ilhas dos Açores. Deduz-se do teor desta carta que o rei Dom João III, que viveu entre 1521 e 1557, já teria projetado antes de 1528 a criação de uma diocese nos Açores, para além de ter concedido ou prometido ao dito António de Azevedo Coutinho o novo ofício episcopal, o que nunca se veio a verificar, como se sabe. No ano de 1532, o rei de Portugal, Dom João III, envia como seu embaixador junto do Papa Clemente VII, Dom Martinho de Portugal, a fim de negociar a ereção de novas dioceses em todo o ultramar e nos Açores. O embaixador Dom João III, Dom Martinho de Portugal, futuro arcebispo do Funchal, havia nascido em Évora, isto é importante para se perceber a importância deste homem, era filho do bispo daquela cidade, Dom Afonso de Portugal, e, por sua vez, irmão do primeiro conde de Vimioso. Pela via paterna, era bisneto do duque de Bragança, pelo que ainda era parente do rei de Portugal e do qual recebia o tratamento de sobrinho. Eram estes tratamentos da praxe, mas que tinham um grande significado, porque não eram todos que eram tratados por primo ou por sobrinho, mas só aqueles que, de fato, tinham parentesco real com o rei. Na segunda embaixada que o levou a Roma, sobretudo para conseguir do Papa a criação das novas dioceses, levou consigo um extenso relatório ou memorando chamado Despachos que levou Dom Martinho de Portugal, 1532, maio 20, também transcritos no Arquivo dos Açores, para quem os quiser consultar, no qual eram elencadas todas as pretensões da coroa portuguesa. O certo é que Dom Martinho de Portugal conseguiu obter do Papa Clemente VII praticamente todas as pretensões do rei de Portugal, ou seja, a criação do arcebispado do Funchal e a ereção das novas dioceses dos Açores, de Cabo Verde, de São Tomé e de Goa. Porém, se houve a ideia clara de erigir uma diocese nos Açores, o mesmo não se passou em relação à sua sede, pois uma série de confusões geográficas e toponímicas existentes nos documentos conhecidos levantam algumas dúvidas sobre o local exato que estaria na mente do rei e do Papa para servir de cidade episcopal. Se ainda hoje subsistem imensas confusões sobre a geografia e a toponímia das 9 ilhas açorianas, não será de admirar que em épocas recuadas o conhecimento deste arquipélago fosse muito imperfeito, dando lugar a erros de localização geográfica. No que se refere aos Açores, os ditos despachos, pelo menos na versão que conhecemos transcrita no Arquivo dos Açores, são muito imprecisos na descrição das ilhas e denotam já as graves confusões toponímicas que mais tarde irão aparecer nos documentos pontifícios, porque é de supor que terão servido de base à redação desses mesmos documentos na Cúria Romana. É realmente estranho que o redator dos despachos, certamente pessoa com funções de grande relevo na Corte de Lisboa, demonstre uma quase total ignorância da situação das ilhas, sabendo apenas os nomes delas e pouco mais. As vagas informações e os espaços em branco levam a concluir ou que o autor deste memorando tinha um reduzido conhecimento das ilhas, ou que então Dom Martinho de Portugal saberia pessoalmente todas essas informações que faltavam no memorando, o que nos parece pouco provável. Este memorando passa depois a descrever onde devia ficar o novo bispado. E aqui começa a confusão. Diz o seguinte: e que na ilha de São Miguel, que é uma das ilhas terceiras e a mais grande e de maior povoação, se faça sé catedral
da igreja paroquial que agora há, que é da vocação de espaço em branco, e não diz qual é a igreja. Isso cria nela bispo e dignidade episcopal e dignidades, cônegos e capelães, e lhe seja dado por diocese da ilha de São Miguel e as outras ilhas a ela adjacentes, a saber, a Terceira, a de São Jorge e a Graciosa e a do Pico e a do Faial e das Flores e do Corvo. E, curiosamente, Santa Maria fica de fora. Dom Martinho de Portugal partiu de Lisboa a 17 de julho de 1532, chegando finalmente a Roma depois de uma viagem tormentosa a 23 de dezembro desse mesmo ano. O negócio das novas dioceses veio a realizar-se com uma presteza que não seria de supor, pois passado apenas um mês da chegada de Dom Martinho a Roma, já o assunto tinha sido aprovado em consistório. Consistório é uma reunião de cardeais para decidirem os assuntos mais importantes da Cúria Romana. Apenas teve um contratempo, no sentido em que fez retardar o processo com a morte do Papa Clemente VII, que ocorreu a 26 de setembro de 1534. E mais à frente vou referir esta data porque é importante. A grande demora que a Chancelaria Apostólica geralmente levava em preparar e completar as bulas deve ter sido a causa de não terem sido criados todos os bispados antes da morte de Clemente VII. Apenas as bulas da criação da nova arquidiocese do Funchal e da diocese de Cabo Verde, bem como as da nomeação dos respectivos prelados, é que foram passados no fim de janeiro de 1533. Pelo menos no caso dos Açores, sabe-se que também no consistório de 31 de janeiro de 1533 tinha sido aprovada a criação da respectiva diocese. De fato, existe uma cédula consistorial assinada em Bolonha, a 31 de janeiro de 1533, pelo cardeal do título dos Quatro Santos, António Pucci, na qual dá a conhecer que nesse dia, e em consistório secreto, o Papa havia aceitado fundar uma diocese nos Açores. Todavia, esta cédula contém novamente uma série de imprecisões geográficas e toponímicas, certamente baseadas nos referidos despachos, e que têm dado aso às mais diversas interpretações acerca do lugar onde deveria ser a sede da nova diocese açoriana. Por outro lado, é importante compreender a diplomática da Cúria Pontifícia de então, para se perceber o valor jurídico de uma cédula consistorial. Porque quem afirma que a diocese não seria em Angra baseia-se nesta cédula consistorial que não tem qualquer valor jurídico. Uma cédula consistorial trata-se somente de um documento emanado por um cardeal que serviu de relator ou proponente na constituição de um benefício eclesiástico ou de uma diocese durante um consistório. Se este benefício ou diocese era aprovado, então esse cardeal informava o vice-chanceler da Cúria Papal do sucedido através de uma cédula consistorial. Só depois é que a Chancelaria Pontifícia elaborava a bula da constituição do benefício ou fundação de uma diocese, a qual, sim, tinha valor jurídico, na medida que era o documento formal e mais solene, emanado de quem tinha o poder de jurisdição e de o fazer, ou seja, o sumo pontífice, que o assinava. A determinada altura do texto da cédula, e voltam as confusões, depois de referir a criação da diocese do Funchal, bem como a sua recentíssima promoção a sé metropolitana e o direito de padroado que pertencia ao rei de Portugal, diz: e a Igreja Paroquial de São Miguel, aqui já começa a ser mais preciso, na ilha de São Miguel do mesmo reino, e digna da honra de uma catedral. Nesta primeira passagem situa-se o fulcro da questão levantada pela cédula consistorial acerca da igreja que seria elevada à catedral e sede da diocese. Fala-se da igreja de São Miguel, na ilha do mesmo nome. De fato, na ilha de São Miguel,
e talvez desde o seu povoamento até ao presente, existiu uma única igreja dedicada àquele arcanjo, situada em Vila Franca do Campo, tal como ainda hoje. A Vila de Franca do Campo havia adquirido, pouco depois do povoamento de São Miguel, quase um estatuto de capital da ilha, e onde residia o capitão do donatário, então a autoridade máxima em São Miguel. Só que, por desgraça, esta Vila Franca, na noite de 22 de outubro de 1522, foi totalmente destruída e soterrada por um tremendo terremoto que abalou toda a ilha de São Miguel, perdendo a vida muitas pessoas, entre as quais o filho herdeiro e duas filhas do referido capitão do donatário, Rui Gonçalves da Câmara. Perante esta terrível descrição da catástrofe natural que destruiu aquela igreja de São Miguel, como seria possível que ela fosse elevada à catedral? Note-se que o terremoto ocorreu em outubro de 1522, o que torna impossível, atendendo à época destes acontecimentos, que Vila Franca e a sua igreja principal já estivessem reconstruídas passados 10 anos. Também se sabe que, devido a este trágico acontecimento, o principal núcleo de povoamento se transferiu para a então Vila de Ponta Delgada, que a partir de então e até ao presente se tornou a capital da ilha de São Miguel. Fato sintomático foi a transferência da alfândega de Vila Franca para Ponta Delgada por carta régia do rei Dom Manuel a 12 de junho de 1528. O mesmo deveria suceder também com a Ouvidoria Única de São Miguel, que foi transferida de Vila Franca para Ponta Delgada. Todavia, em Ponta Delgada não existia nenhuma igreja da invocação de São Miguel. Portanto, a fonte para esta confusão terá partido dos despachos que levava o embaixador de Portugal e das informações fornecidas por Dom Martim. Há aqui umas outras circunstâncias que talvez poderão demonstrar que havia algum interesse de Dom Martinho em erigir uma diocese em Vila Franca do Campo, porque um parente seu seria apontado como bispo para aquela diocese e que, por sua vez, era parente deste Rui Gonçalves da Câmara, capitão donatário da ilha de São Miguel. Mas não temos tempo de abordar esta situação. Contudo, não deixa de ser estranho que, da parte portuguesa, não houvesse uma informação precisa sobre o local onde se pretendia estabelecer a nova diocese, nesses despachos que vão para Roma. Basta citar uma outra passagem da cédula consistorial para se tornar evidente esta inexplicável confusão. E passo a citar: a cidade ou vila em que consiste a referida Igreja de São Miguel, ou de outra forma chamada, ele marcou-a com o título de cidade e transformou-a na cidade chamada São Miguel, e a referida Igreja de São Miguel numa catedral sob a mesma invocação. Portanto, a cédula presume que Dom João III já teria constituído uma cidade, o que de fato não aconteceu. Ora, como se sabe, Dom João III não havia elevado a cidade nenhuma das vilas da ilha de São Miguel, e muito menos Vila Franca do Campo, onde se situava a tal Igreja de São Miguel. Esta passagem da cédula consistorial, que era um simples memorando sem qualquer força jurídica, vem demonstrar os vários equívocos e erros notórios que ela continha. Só no pontificado de Paulo III, começa o seu pontificado precisamente em 1534 a 1549, é que se resolveu em definitivo a questão da criação de uma diocese nos Açores. Estava já mais ou menos implícito na cédula consistorial que o local onde fosse ereta a nova diocese seria elevado à categoria de cidade. Como se disse, esse era o paradigma da fundação de uma diocese ser ereta numa cidade. O que aconteceu foi que Dom João III elevou a cidade, então Vila de Angra, como se disse, por carta régia de 21 de agosto de 1534. Olhando para a cronologia dos factos, Angra é feita cidade ainda em vida do Papa Clemente VII,
dado que este faleceu em 25 de setembro, ou seja, um mês depois da fundação da cidade, o que preconiza uma vontade clara de Dom João III estabelecer a sede da nova diocese em Angra. O cardeal Alexandre Farnese, após um brevíssimo conclave, é eleito Papa em 13 de outubro de 1534, tomando o nome de Paulo III. Pouco mais de um mês depois da sua eleição, a 3 de novembro de 1534, Paulo III assina a bula Equam Reputamus, há muito esperada, da criação de uma diocese nos Açores, na igreja de São Salvador, da cidade de Angra. Mesmo assim, a bula volta novamente a fazer uma troca de nomes na medida em que situa a cidade de Angra na ilha de São Miguel, em vez da terceira. Desta vez, porém, não restavam dúvidas, dado que só havia uma única igreja do Santíssimo Salvador, ou São Salvador, situada na única cidade existente nas ilhas, a cidade de Angra. Só uma curiosidade, só este ano é que tive a oportunidade de ver pela primeira vez a bula da ereção da Diocese de Angra. É um pergaminho enorme, quase do tamanho desta mesa, que está guardado na Torre do Tombo, em Lisboa, escrita em latim, numa letra muito miúda, e por isso pode ser que as transcrições dessa bula tenham cometido alguns erros. Uma das propostas que já fiz à Câmara de Angra é a reprodução dessa bula para latinistas atuais e paleógrafos poderem rever o conteúdo da bula e uma tradução correta do que ela contém. Esperemos que se possa assim fazer. Creio que a Torre do Tombo tem hipótese de fazer uma reprodução da bula da ereção, embora seja um manuscrito enorme que me deixou imensamente impressionado. Para além do que foi aduzido, há que ter em conta o princípio jurídico-canónico da especificidade, ou seja, que o peculiar prevalece sobre o geral, pelo que a peculiaridade da Igreja e da cidade, São Salvador e Angra, prevalece sobre a generalidade da ilha, não restando dúvidas que só podia ser ereta a diocese na cidade de Angra e na Igreja do Santíssimo Salvador ou São Salvador. Como era habitual, foi igualmente, como já disse, criado um cabido e dignidades e estipulados os rendimentos para cada um dos ofícios eclesiásticos. À nova diocese era delimitado o território compreendido pelas 9 ilhas, ou por 8, se o texto que se conhece da transcrição da bula está correto, ficando a ilha de Santa Maria, mais uma vez, sem ser citada, todavia, na prática, sempre foi considerada território da Diocese de Angra. A nova Diocese de Angra ficava sufragânea à Arquidiocese do Funchal, situação que durou até à extinção desta, passando para a jurisdição da metrópole de Lisboa até à atualidade. É, pois, com um sentimento de ufania que celebramos hoje os 490 anos desta nossa cidade, para daqui a dias, com igual sentimento de júbilo e satisfação, comemorar igual número de anos da fundação da Diocese de Angra. Termino agradecendo o convite do Sr. Presidente da Câmara para proferir esta palestra, com o propósito de conjugar as comemorações da elevação de Angra à cidade e nela ser ereta a Diocese, que, em abono da verdade, foi a instituição que há mais tempo uniu e congregou as populações açorianas das diferentes ilhas. Peço desculpa pela demora, mas se tiverem alguma queixa, pedia que imputassem ao Sr. Presidente da Câmara, que é que me pediu este sermão, salve seja. Uma saudação final para todas as pessoas e instituições que hoje são homenageadas no dia em que Angra completa 490 anos da sua fundação. Obrigado pela vossa paciência.